Bom, pessoal, dando início à nossa caminhada de crítica ao direito penal do inimigo, antes das críticas, na verdade, nós vamos dar um apanhado sobre o que é o direito penal do inimigo. Às vezes você não viu a aula faz muito tempo, a unidade 1, a respeito da teoria geral. Às vezes você é cabeça dura, não quer ver a teoria geral, quer ficar na crítica, não tem problema, a gente passa essa revisão para que você consiga entender melhor. Bom, o que é o direito penal do inimigo? É uma estrutura pensada por Gunther Jacobs para combater aqueles que ele entende que quebraram o contrato social. Ele interpreta o contrato social à luz do ensinamento de Kant. Kant entende que existem duas categorias de criminosos, os criminosos comuns e os criminosos especiais. Esses criminosos especiais nós chamaremos de indivíduos ou inimigos, e eles têm esse status, eles têm essa característica porque eles renunciaram ao contrato social. Quais são as duas bases fundamentais para que você consiga compreender o direito penal do inimigo? Noções de contrato social segundo Kant, existem outras, mas é a kantiana a aplicada, e funcionalismo sistêmico, o qual é pensado a princípio para o direito penal do cidadão, que se presta para os criminosos comuns, mas algumas noções do funcionalismo sistêmico acabam inspirando o direito penal do inimigo, como a valorização do risco e a vigência do sistema, que são duas marcas do funcionalismo elaborado pelo Gunther Jacobs. Quando que nós podemos defender a transição de um cidadão para indivíduo? Jacobs entende que é a partir da quebra do contrato social. E quando que há a quebra do contrato social? Quando o indivíduo demonstra que atua somente nos seus interesses. Quando ele dá sinais de que o sistema de direitos e obrigações não lhe interessa. Ele não tem interesse em renunciar parte de seus direitos e adquirir parte, em assumir certas obrigações e assumir também certa carga de direitos. Ele não tem interesse neste equilíbrio. O que ele quer é simplesmente fazer o que tem vontade, o que o conduz para um estado de natureza, um estado de libertinagem, pois a liberdade é um valor constitucional inserido no ordenamento jurídico e que presume certa limitação dentro do regime de direitos e obrigações. Liberdade é uma coisa, libertinagem é outra coisa. E é a libertinagem que marca a atuação do inimigo. Ao romper com o sistema de direitos e obrigações, ele também renuncia à proteção do Estado. E o Estado, entendendo que ele está renunciando à proteção, o afasta da sociedade, deixa ele de considerar uma pessoa por meio de uma morte civil e passa a tratá-lo simplesmente como um indivíduo, como um inimigo, aplicando o direito penal do inimigo ao invés do direito penal do cidadão. O que se fazer com alguém aferido como indivíduo, como inimigo? Você aplica uma pena ou uma medida de segurança. A pena é marcada pela gravidade do crime mais perigo do agente, enquanto que a medida de segurança é marcada pelo perigo do agente, pelo risco que ele representa. Interessante apontar aqui, em temática de direito penal do inimigo, essas instituições, pena e medida de segurança, se aproximam. E por que elas se aproximam? Porque a preocupação fundamental quando o Estado identifica um inimigo é retirá-lo da sociedade. Então nós temos uma atuação por prevenção, com emergência, com urgência. E essa atuação com urgência faz com que mesmo a pena, que em regra é pautada pelo perigo e pelo crime, passe a se comportar de maneira muito semelhante à medida de segurança, isto é, supervalorizando o perigo, supervalorizando o risco que aquela pessoa representa para a sociedade. Quais são as marcas dessa supervalorização do perigo? Uma antecipação no iter criminis, isto é, uma preocupação em punir desde cedo os atos preparatórios, os quais, em regra, não são puníveis pelo direito penal, uma celeridade no processo penal, o que significa que nós teremos uma movimentação procedimental bastante acelerada, a despeito de, ao final, ser imposta uma pena privativa de liberdade, e a cereja do bolo é um regime severo de penas privativas de liberdade. As penas serão altas, serão severas. Onde que nós podemos identificar o direito penal do inimigo na contemporaneidade? No sistema de cautelares no processo penal, segundo Jacobs, na imposição de prisões preventiva, em flagrante e temporária, as quais têm natureza de prisão processual, mas ele entende que é uma natureza um tanto quanto, digamos assim, uma figura de linguagem, porque prisão processual e prisão penal, no final das contas, é a pessoa retida em quatro paredes, é uma prisão.
e também no sistema de Responsibility to Protect, aferido na atuação do Conselho de Segurança da ONU em países que estejam violando direitos humanos. E por que que isso implica em direito penal do inimigo? Porque mesmo que o país não esteja com a mesma cartela de direitos humanos, mesmo que ele não tenha a mesma ideia de direito humano do que os países que estão defendendo o Conselho de Segurança da ONU, mesmo assim ele será responsabilizado, ele pode ser invadido, ele pode sofrer medidas coercitivas, o que Jacobs entende como um sinal de direito penal do inimigo. Também há, no Brasil, uma semente, uma manifestação de direito penal do inimigo por meio da lei antiterrorismo. Última informação importante, o direito penal do inimigo, em regra, é impuro, ele não é puro, o que significa que nós não temos um código de direito penal do inimigo, mas nós temos normas com características de direito penal do inimigo, e essas normas estão esparsas aí, sem ter um cartaz enorme dizendo, olha, sou uma norma de direito penal do inimigo. Você precisa identificar caso a caso, beleza? Agora sim, feita a revisão, não tem mais desculpa para não saber da teoria geral, vamos começar as críticas. Tchau, tchau.